Chegámos ao dia em que alguém vai ter de arcar com o troféu de 8 kg de peso e 60 cm de altura que se dá ao campeão da Europa e que foi aumentado após a Grécia fazer uma desfeita a Portugal, em Lisboa, como bem nos lembramos. Quando a UEFA achou, em 2004, que a versão anterior do caneco quase passava despercebida por entre a festa e a farra dos jogadores gregos, decidiu que era melhor redesenhá-lo. E começo por este fait divers porque, este domingo em Berlim, uma certa seleção tem a hipótese de levantar esta versão do troféu Henri Delaunay pela terceira vez. Essa equipa é a Espanha, que será unanimemente considerada a turma que mais espetáculo proporcionou neste torneio. E terá pela frente a Inglaterra, que pelo contrário e apesar de estar na final, chegou lá a reboque de uma postura cautelosa e conservadora. Eu sou o Diogo Pombo e comigo, impecáveis e com um mês intensivo de análise em cima, estão os finalistas do costume. Bom dia, Rui. Bom dia, Diogo, grande introdução. Bom dia, Tomás. Olá, Tomás. Olá, muito bom dia a todos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. E cá estamos então para falar da muito aguardada final do Euro 2024. E Tomás, começando por ti, perante o poderio ofensivo espanhol e a postura que assume, a de querer sempre controlar tudo pela bola e acelerar no último terço com os extremos que tem, achas justo anteciparmos que a Inglaterra vai dar a iniciativa ao adversário e esperar pelo que a Espanha faça de início? Sim, seguramente essa será a tendência, não diria que por completo, ou seja, não vamos ver a Inglaterra jogar desde o princípio, como jogou, por exemplo, a segunda parte contra a Suíça, ainda com 0-0, não creio que seja essa a intenção de Southgate, e até porque do lado dos jogadores, creio que haverá a percepção completa de que estão perante uma oportunidade de fazer história, e é algo que esta geração inglesa tem vindo a demonstrar recentemente, portanto, em termos motivacionais, de concentração, de agressividade positiva na partida, pode haver aqui uma Inglaterra diferente para melhor. Ao mesmo tempo, também pode resultar numa certa pressão e numa perda de qualidades em relação ao que temos visto. E se é verdade que a Inglaterra não tem feito um grande torneio, antes pelo contrário, está aqui com alguma felicidade nesta final, também é certo que foi numa trajetória ascendente dentro da margem de evolução, que não é muito grande, com o Southgate, mas foi numa trajetória ascendente e já falámos de alguns aspectos, desde logo defensivamente, com Bukayo Saka a defender mais atrás, e creio que isso deverá acontecer novamente, com a aproximação, ofensivamente falando, de Mainu, Saka e Phil Foden, e simultaneamente com a perda de protagonismo de Bellingham enquanto diretor de jogadas, ou seja, Bellingham agora toca menos na bola e também perdeu algum protagonismo, é verdade, exatamente. E quem toca mais na bola é o lado direito de Inglaterra, com Foden, Saka e Mainu, e a entrada de Mainu deu muitos recursos para sair da pressão, para construir de forma mais limpa. Portanto, essas mexidas todas acabaram por dar mais argumentos competitivos à Inglaterra. Na Espanha não se esperam muitas surpresas, é uma equipa que vai querer marcar o ritmo do jogo para criar depois situações de desequilíbrio no último terço, seja para os extremos, seja também para a entrada dos médios, sobretudo Dani Olmo, que tem muito instinto, e isso são as armas de Espanha. Agora, já vimos que a grande dificuldade de Espanha é quando perde alguma segurança na posse de bola e o jogo se parte. E aí a Inglaterra também tem armas que podem levar perigo, e creio que esse é o grande desafio para a seleção espanhola, não deixar que aconteça, por exemplo, o que aconteceu nos primeiros 20 minutos contra a seleção francesa. Rui, tocando um pouco no que o Tomás disse ao início, uma das formas que também podemos antecipar esta final é que em campo vai estar uma seleção que deseja muito, mas mesmo muito, ganhar o europeu, e mostrou desde o início pela forma algo esfomeada como jogou. E do outro lado, a Inglaterra é uma equipa que, mais do que desejá-lo, precisa muito de vencer a prova, não? Porque está há 58 anos à procura de um título e já, banalizou a conversa que todos conhecemos do It's Coming Home. Sim, são dois pontos essenciais, Diogo. Aliás, há um texto excelente do Pedro sobre a seleção espanhola, sobre aquilo que eram as expectativas antes e depois de começar o europeu, e creio que é muito nesse sentido, ou seja, há claramente a ideia que são das 5 últimas competições internacionais, 4 foram um flop.
Há as meias finais, obviamente, do Euro 2020, que foi em 2021, em que Luís de la Fuente já tem o papel de ser adjunto do Luís Henrique, mas sobretudo a Espanha olha para esta final, creio, como uma vitória de uma ideia, ou seja, o recuperar de uma identidade, ou seja, mantendo a posse como identidade, evoluir dentro dessa posse e já não ser uma posse pela posse, sobretudo tornando o jogo muito mais vertical, muito mais objetivo. E sobretudo é uma equipa que chega a esta final com pleno de confiança, ou seja, foi uma equipa que acabou por ser melhor em todos os jogos até aqui. Não esquecer também que parece importante a vitória na Liga das Nações, que tem sido muito pouco falada por parte de Luís de la Fuente, ou seja, no momento da final, mesmo tendo tido dificuldades diante da Croácia, e o desfecho foi só nos pontapés, no desempate por pontapés da marca de grande penalidade, esta Espanha com de la Fuente já venceu, mas sobretudo também sinto que há fome desta geração espanhola a vencer, porque há um travar de um conjunto de resultados negativos, principalmente depois de ter dominado o futebol europeu e mundial entre 2008 e 2012, e sobretudo há também nesta geração espanhola jogadores que têm fome do êxito. Falo concretamente do tridente meio campo, o Rodri, o Fabián Ruiz e o Dani Olmo, que do meu ponto de vista, e já falamos isso aqui no nosso podcast, creio que é mais 10 do que o Pedri, independentemente do Pedri ser um 8 absolutamente fabuloso, mas encaixa melhor nesta ideia, e depois um tridente da frente. Acima de tudo tem mais produção de gols e assistências. Exatamente. Na comparação com o Pedri. E é aquela situação que nós falamos, Tomás, quando ele entra na área tem uma sede de baliza que o Pedri não tem. Tem instinto e finalização. Exatamente, e sobretudo é capaz de dar 2 toques e finalizar imediatamente, e o Pedri muitas vezes pensa ainda naquilo que vai fazer, é certo que pensa mais rápido do que os outros, mas muitas vezes não é, a decisão dele final não é o remate à baliza, e o Dani Olmo tem esse instinto, e é sobretudo importante na complementariedade com o Morata, que é muitas vezes um avançado que acaba por falhar no momento decisivo, ainda que esteja a fazer um europeu, do meu ponto de vista, acima do que ele realmente vale. Mas sobretudo há no Lamine Yamal e no Nico Williams a capacidade de criar desequilíbrios num contra um. E esse será um dos aspectos que me parece mais interessante no jogo. Ou seja, olhando para aquilo que Gareth Southgate pensa sobre o jogo, eu não creio que ele vá regressar ao 4-2-3-1. Ele vai manter o 3-4-2-1 com que jogou nos últimos 2 jogos, principalmente. E, sobretudo, pensar como é que ele vai olhar do ponto de vista defensivo para este jogo. Ou seja, se vai jogar, por exemplo, em momento defensivo em 5-3-2, se vai jogar em 5-4-1, sobretudo para condicionar Rodri. E quem é que vai condicionar Rodri? Exatamente. Será Bellingham a ser o terceiro médio? Será Kane a baixar? Será Foden? Parece-me o menos provável de todos para fazer o condicionamento e aí deixaria Foden eventualmente mais solto defensivamente, que era esse ponto. Poderia ser uma vantagem. Exatamente, porque tal como disseste e muito bem, Tomás, eu creio que há 2 formas de superar esta seleção espanhola e que são muito difíceis de conseguir alcançar. Uma é partir o jogo, tal como a França fez, e outra é aproveitar algo que praticamente ninguém ainda fez e que eu creio que a Espanha tem debilidades, e nós aqui até tocamos, salvo erro, logo na primeira ou na segunda jornada, que há algum déficit no futebol aéreo, que a seleção inglesa poderá aproveitar em bolas paradas laterais principalmente, porque não me parece uma equipa particularmente talhada para um jogo de cruzamentos para finalização do avançado. Não é essa a característica principal do Harry Kane, mas sobretudo na situação de bola parada, com a presença do Gueye, com a presença do Stones, com o próprio Declan Rice pode aparecer nesse tipo de situação, pode aproveitar algumas debilidades que a equipa espanhola sente no jogo aéreo. E se a Espanha quiser pressionar alto, o que pode perfeitamente acontecer, o jogo mais direto para Harry Kane, depois enquadrar os médios, pode ser também uma solução. Por exemplo, logo na estreia contra a Croácia, isso foi muito visto, algumas dificuldades na forma como a Espanha defende o espaço à frente da defesa, até porque os médios saíam muito na pressão e de forma individualizada. Claro que sim, e esse é um aspecto muito interessante até, porque em contraste, ainda não respondi à parte do Diogo em relação à Inglaterra, mas vou a esse assunto porque acho muito interessante a forma que estás a falar, porque creio que a Croácia principalmente conseguiu criar essa arduidade na seleção espanhola, mas não deixa de ser curioso que a Inglaterra, desde o primeiro jogo até ao 5º jogo, tem baixado o número de passes de futebol direto que tem feito a partir do guarda-redes, que era a forma, se quisermos, preferencial para sair a jogar, e que tem vindo a ser cada vez menos essa forma preferencial,
mas admito que contra a Espanha vai tentar isso mais vezes, de forma a explorar a tal pressão individualizada, que é uma pressão fortíssima por parte da seleção espanhola, porque de certa forma há que encontrar um espaço, existe esse espaço, e provavelmente é nas costas dos 3 médios centro. Muito rapidamente, em relação à seleção inglesa, nós na fase de vimos o Pickford insistir nessas bolas longas, mesmo quando os centrais ao seu lado nem sequer estavam pressionados. Abertos, exatamente, estavam abertos na altura e podiam sair a jogar, e o Pickford buscava a bola direta para o Harry Kane. Como disse anteriormente, e há números que o testam, a seleção inglesa tem baixado de jogo para jogo esse jogo mais direto. No entanto, frente à Espanha, e admitindo e acreditando perfeitamente que a Espanha vai tentar apertar alto, e com a tal pressão que o Tomás dizia, e muito bem individualizada, pode haver espaço para o Harry Kane explorar, e sobretudo para depois buscar o Foden em movimentos mais à profundidade, porque eu creio que será muito por aí que a Inglaterra poderá castigar a seleção espanhola. A minha grande dúvida em relação à seleção inglesa é como é que vai defender numa linha de 5 o tridente da frente espanhol. Creio, mais Yamal, que se exatamente por dentro, em princípio. Porque o Yamal entra muito bem pelo espaço interior, e creio que ou Shaw ou Trippier, mas principalmente Shaw, pode ter muitas dificuldades. Trippier talvez tenha menos pelo facto de ser destro em termos defensivos, para fechar. Agora, do ponto de vista ofensivo, eu creio que o corredor canhoto da seleção inglesa poderá ser muito coxo, porque na verdade esta seleção inglesa cresceu a atacar pelo corredor direito. Tomás já salientou o Saka, o Mainu, o Foden, mas também juntar o Walker em algumas situações a esse tipo de desdobramento pelo corredor direito, mas sobretudo para encontrar o Foden nas entrelinhas, porque é esse o seu espaço de eleição. E eu creio que o próprio facto do corredor esquerdo estar mais coxo também tirado mais o Bellingham do jogo, ou seja, o Bellingham não tem sido, se quisermos, a partir da mudança de estrutura... O lado forte é a direita. Exatamente. A partir do momento em que houve a mudança de estrutura e o lado forte passou a ser claramente o corredor direito, há uma quebra de produção do Bellingham em termos ofensivos. Eu tenho também algumas dificuldades em ver como é que o Bellingham vai atacar, por exemplo, movimentos à profundidade diante de uma seleção como a espanhola. Não creio ter esse perfil para esse tipo de jogo, mas poderá ser um elemento importante a conduzir e também a procurar combinações com o Foden e a surgir também em zonas de finalização. Em relação ao lado esquerdo, ao lado do Nico Williams, eu creio que será aqui um aspecto interessante, porque será muitas vezes o Saka a defender, mas terá as costas protegidas pelo Walker. Mas a capacidade, quer do Rodri, quer principalmente do Fabinho Ruiz e do Dani Olmo, em surgirem em zonas de finalização, nomeadamente à entrada da área, pode ser muito bem aproveitada, até porque em algumas situações creio que haverá mesmo essa tendência. Mesmo que o Southgate procure ter um terceiro médio, eu creio que a seleção espanhola vai criar situações de superioridade, seja 3 contra 2, seja 4 contra 3, com as tais incursões interiores do Yamal. E não só esse ataque à zona frontal, também um mecanismo que a Espanha explora muito, que é o cruzamento desde Lamine Yamal para o posto contrário. E aí que Saka e Kyle Walker podem ter alguns problemas, até porque, por exemplo, o Fabinho Ruiz é um jogador que chega com agressividade e, além disso, é alto, tem capacidade de finalização aérea. Sem dúvida nenhuma. Vocês acham que, e Tomás, voltando a ti, independentemente de quem vença o europeu, o MVP do torneio virá da seleção espanhola, seja qual for o jogo, e aí vem? Para mim, sim. Para a UEFA não sei. Mas para mim, sem dúvida. Há 3 candidatos, a meu ver. Rodri, Fabinho Ruiz e Lamine Yamal. Percebo e aceitaria se Dani Olmo, por exemplo, fazendo uma grande final, se juntasse a este lote, mas diria que entre Rodri, Fabinho Ruiz e Lamine Yamal está o melhor jogador do torneio. Na minha opinião, e sabendo também e valorizando o torneio que Rodri está a fazer, porque tem feito grandes jogos, sobretudo nesta fase a eliminar. Mas para mim a decisão ficaria entre Lamine Yamal e Fabinho Ruiz, dependendo de quem levasse a melhor individualmente nesta final. Do lado inglês não houve nenhum jogador que se aproximasse em termos de rendimento e sobretudo que tivesse consistência para vencer um troféu como esses de distinção individual. Rui, do meu ponto de vista, é exatamente o mesmo, ou seja, entre Rodri, Fabinho Ruiz e Lamine Yamal estará o jogador do torneio, mas colocando sempre a hipótese de um jogador como Dani Olmo surgir, ou mesmo até o próprio Nico Williams na final, como o principal desequilibrador e ganhar o prémio da UEFA. Para mim, o melhor jogador do Campeonato da Europa foi o Lamine Yamal e creio que se a Espanha for campeã da Europa, será justíssimo
que no final da temporada o Rodri, mesmo sabendo que o Manchester City não ganhou a Liga dos Campeões, vence o prémio de melhor jogador do ano da FIFA. Agora, pode haver aqui o outro lado da moeda, ou seja, a Inglaterra ganhar, eu não acredito, muito sinceramente, mas é uma possibilidade, como é óbvio, e há sempre aqueles fatores... Imaginemos que o Bellingham marca um... Exatamente, é o Bellingham ser o jogador do torneio e de forma totalmente injusta do meu ponto de vista, ganhar o prémio de melhor jogador do ano da FIFA. Pode acontecer. É perfeitamente possível de acontecer. Exatamente. Como o futebol está concebido nos dias de hoje, sem dúvida nenhuma. Basta um gol de Bellingham e o prémio de melhor jogador está entregue. E tudo muda, exatamente. E é esse o ponto, porque no fundo, creio que vamos acabar por ver ser premiado o melhor jogador da final e não o melhor jogador do Campeonato da Europa. Pode coincidir que o melhor jogador do Campeonato da Europa seja o jogador que decide a final. Já que vocês tocaram da forma como o futebol hoje está montado, muito se falou também da hipótese, ainda antes do Euro começar, que o Gareth Southgate podia abandonar a seleção inglesa ao fim de 8 anos, quer ganhasse ou perdesse o torneio. E isto muito por causa do desgaste e da pressão das expectativas. Mas Tomás, mesmo que a Inglaterra acabe por conquistar o europeu, o Southgate chegou a um ponto em que é um daqueles treinadores que está condenado a ser criticado aos olhos dos adeptos, muito pela forma a como ganha, não é? Como mete a equipa a jogar. Sim, e olhando para o todo do torneio, obviamente a Inglaterra não praticou um futebol de acordo com a qualidade dos intervenientes, em termos gerais, mas ainda assim, se há jogo em que Southgate não merecia tantas críticas, esse jogo seria com os Países Baixos. Sem dúvida. Portanto, há duas coisas que, lá está, conseguiu ir melhorando nesta equipa inglesa, em termos de associações e de qualidade ofensiva. Isso notou-se na primeira parte, e depois acerta perfeitamente nas substituições, revelando a capacidade de tocar em dois jogadores que têm uma qualidade acima dos restantes, ou de quase todos. Portanto, nesse sentido, houve coragem de Southgate, não pensou na forma como a crítica inglesa em geral lhe poderia apontar o dedo em caso de eliminação, porque, convenhamos, é arriscado tirar Kane e Foden aos 78, se não me engano. Sim. Portanto, nesse sentido, Southgate não está amarrado. É um treinador com pensamento livre, e é isto que queria salientar sobre o treinador. Taticamente há melhores, há também outros treinadores que valorizam mais risco, mais espetacularidade, mas dentro do que é possível valorizar num trabalho de selecionador, a forma como pensou a convocatória sem olhar a nomes, mas a rendimento, e a forma como tem gerido esta equipa, e não estou a dizer que não há erros, não é esse o ponto do raciocínio, merece algum destaque, e agora vamos ver como é que a Inglaterra se sai na final. Rui, o teu olhar sobre o Southgate, que é um treinador que gosta muito de tentar controlar as variáveis. Sim, como treinador é banalíssimo, não há outra forma de o descrever. Aliás, é preciso, olhando para a carreira dele, ele esteve no Middlesbrough, é a única experiência como treinador principal em clube, desceu divisão. Depois no Sub-21 conseguiu fazer algo positivo, mesmo não conquistando nenhum troféu, e depois chega à seleção principal em 2016, se calhar na altura em que era o único nome disponível e não havia pressão sobre ele. E havia muito menos qualidade na seleção inglesa, mas incomparavelmente menos. Exatamente, comparavelmente menos. Em 8 anos há uma diferença muito grande, e ele também soube aproveitar o crescimento desse talento para obter resultados. Aliás, em 2017 há uma espécie de boom do futebol inglês em termos de talento e capacidade de se afirmar na formação, porque ganha praticamente todos os torneios em que está. Verdade. A nível jovem. E isto e alguns desses jogadores estão aqui agora. No Sub-21, mas já com o Southgate ligado, obviamente, à aposta também nos jogadores jovens, porque há esse olhar dele, e que o Tomás há pouco salientou, ou seja, há um ponto que eu acho muito positivo nele, que é a questão não olhar a estatutos, mesmo cometendo erros, porque comete erros quando faz algumas substituições ao não olhar para estatutos, e olhando para a convocatória, porque é uma convocatória que não toca em alguns jogadores que para outros treinadores seriam absolutamente essenciais e para Southgate não foram. A verdade é que Southgate consegue chegar à final do Europeu 2020, recordando novamente disputado em 2021, e chega à final de 2024. Para aquilo que a seleção inglesa ganhou e para as finais a que chegou até ao momento, Southgate acaba por ganhar aqui um papel absolutamente incontornável, ou seja, é o treinador inglês que chega a mais finais. Né? Exatamente. E repare, se por acaso vencer o Euro, que é perfeitamente possível, é o melhor selecionador inglês de sempre. Sempre, é isso mesmo. Resultados, claro. Exatamente. Claro que há o Mundial de 66, mas é um caso mais isolado.
se Southgate consegue uma final do Euro, outra final do Euro, presença em fases adiantadas de mundiais, em termos de resultados, é praticamente imbatível. Sim, e mesmo havendo... Recordando que a Inglaterra nunca venceu o Euro já agora. Verdade, nem mais. E esse ponto é muito importante, e aliás, para quem não sabe, a Inglaterra apenas ganhou o Campeonato do Mundo de 1966, realizado em casa, portanto há aqui um peso ainda maior, e nós até, tu Tomás, na tua intervenção inicial falaste sobre essa questão, porque para além da vontade indómita de ganhar que o Diogo falou e muito bem na sua introdução, há uma pressão adicional, é que esta Inglaterra só ganhou um troféu internacional em 66, e isso tem um peso enorme. Agora, aquilo que me parece é que, perdendo ou ganhando, eu acho que o Gareth Southgate garantiu, se quiser, mais 2 anos como selecionador inglês, e será o selecionador inglês no Mundial de 2026. Agora, aquilo que me parece para Southgate é que precisa de continuar a evoluir como treinador, e não fazer uma competição como fez este europeu, ou seja, passar do 8 para o 80, mas, sinceramente, por mais-valia da qualidade individual dos jogadores do que pelas suas ideias, até porque se nós olharmos até para as conferências de imprensa do Gareth Southgate, são desinteressantes em si, ou seja, é um treinador muito ligado a frases de autoajuda. Aliás, ele tem vários trabalhos e, se quiseres, várias formações nessa área, e percebe-se perfeitamente quando se ouve na conferência de imprensa, que vai muito mais para esse lado do que para falar sobre o jogo e sobre o lado tático do jogo. Na continuidade daquilo que íamos falando, a Inglaterra já se fala de Harry Kane como o melhor jogador inglês de sempre, certo, em termos de imprensa, a nível de experts também. Portanto, dá para perceber que este título mudaria um pouco a forma como certos nomes desta seleção inglesa são vistos, ou até, em alguns casos, seria o seu primeiro título da carreira, a imagem que tem. Um europeu. Certíssimo. É que Kane é o melhor marcador de sempre da seleção. Se ganhar um título pela seleção, de facto, entra diretamente nessa luta ao nível da seleção inglesa. Verdade. Também pela ausência de títulos, historicamente falando. Uhum. E cá estaremos amanhã, segunda-feira, para fazermos um balanço do europeu e de tudo isto, e vermos então quem saiu vitorioso na final. Obrigado por ouvirem mais um episódio do No Princípio Era a Bola. Sonoplastia é do João Luís Amorim. Um abraço e amanhã cá estaremos. Grande abraço e boa final mais logo para todos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.